subir uma caatinga. Abelha não é peixe, ou abelhas não são peixe. Por que eu estou falando isso? É porque a gente vê cada coisa, eu vejo no grupo do WhatsApp, eu já falei, o grupo do Zap da vida, como são as coisas, são engraçadas. Então, os boatos e as pessoas tentando justificar e com erro, tem vários erros que uma pessoa pode cometer. Por exemplo, tem um erro muito comum que o pessoal comete olhando no espelho d'água, dentro d'água, é um erro de refração. Isso é uma ilusão óptica. Tem outras, tá? Tem várias situações. Qual é o erro? Dizendo, o cara me perguntou, como me perguntou, eu respondi em um grupo do Zap da vida. Perguntou sobre água dentro de uma caixa de uruçu nordestino, uruçu verdadeira. O que é aquilo ali? Se é por causa da umidade? Não deve ser a umidade. Por que não deve ser a umidade? Vamos entender. A abelha na natureza, ela pode ficar em alguns ambientes. Quais são esses ambientes? A maioria das abelhas neotropicais, elas estão dentro de oco. Esses ocos são caules cilíndricos, de modo geral. A maioria é verticais, porque é assim que os troncos das árvores se comportam. Alguns numa diagonal, outros na horizontal. Pode acontecer? Pode. Principalmente na caatinga do cerratão pode acontecer com plantas que têm caules, têm galhos para as laterais. Tá? E sai lá do tronco maior, do tronco mesmo, vai para a lateral. Exemplo, em burana de cambão, em buzeiro, juazeiro. Algumas plantas podem fazer isso. Angico, braúna, menos, mas também acontece. Pois bem, o que acontece? Ali dentro a abelha está protegida. Você pode abrir no período mais frio, pode estar no sul do Brasil, no inverno no sul do Brasil. Se você abrir um caule daquele ali na natureza, você não vai ter água. Olha o erro que o cara fala. Não, tá. É como se tivesse um carro no sereno. Não, é completamente diferente. Por quê? Porque eu já falei, a madeira é um isolante térmico. E tem mais. Quando o caule está verde, a planta está viva, vai acontecer, mesmo ela estando ali, uma lesão interna, que é o oco, ali o caule, a água, ela faz um bom equilíbrio térmico. Ela não ganha calor rápido, energia térmica, calor, nem perde rápido. Aí o cara vem dizer que a abelha estava cheia d'água, que alguns furam até, é um engano, isso é erro, é quem diz, furar um buraco lá atrás da caixa e colocar a caixa numa diagonal. Primeiro trabalho que você vai ter com meliponário desse jeito, construir um meliponário desse jeito. Depois que a abelha vai tapar o tempo todo, o que está acontecendo ali? São caixas que têm um isolamento, mas eu já falei de isolamento, o cara não entende o que é isolamento, não adianta, isolamento ele é específico para uma determinada situação. Por exemplo, uma garrafa térmica, que foi o James que descobriu lá no século XIX, ela se comporta em duas camadas de vidro separadas com espaço mais ou menos das camadas de 1 centímetro. O que acontece? Ali é um vácuo. Logo ali não passa o quê? Não passa energia térmica, não se propaga o calor. Por quê? Porque o calor não se propaga calor, não é energia luminosa. O raio luminoso atravessa ambiente sem nenhum tipo de matéria. É energia térmica, não se propaga na ausência nesse espaço que é o vácuo, não tem matéria. O vácuo implica dizer que não tem matéria. Aí o que acontece quando a gente pega a abelha? A caixa é mal montada, tem fresta que dá para passar muitas coisas. Aí as caixas de camada, o que o cara faz? Ele enrola a fita. É um isolamento? É, mas não é térmico. É um isolamento para passagem de bicho. A abelha está lá dentro também não vai sair porque ali está com a fita envolvendo. A tampa é solta. Ali entre a tampa e a caixa ele está passando meio monte de coisa. Eu fiz vídeo, tem vários vídeos mostrando isso. Agora, recentemente, no dia 8, eu na casa do meu primo, as caixas pegaram chuva. Ali tem uma questão também interessante. A madeira, quando ela pega chuva, quando ela molha, o que acontece? Ela, eu vou chamar aqui, inchar. O que é isso? Absorve água, enche toda aquela estrutura porosa que tem ali, mais ou menos aquelas, vamos pensar o tecido vegetal. E aí quando seca, o que vai acontecer? Ela encolhe. Ao encolher, teoricamente, vai murchar, o que vai acontecer? Claro que inchar, murchar, não, aqui é só meramente para vocês entenderem. O que vai acontecer? Ali vai ficar espaço. E aí o que vai acontecer? Até pins, que o cara disse que tem uma porosidade, que tem que fazer caixa de pino. Eu tenho caixa aqui, eu mostrei há uns 2, 3 anos o caso de uma caixa de violeta, que a abelha que estava juntando água. Uma caixa de cedro. Comparando as madeiras, são bem distintas. O cedro é uma madeira bem macia, soft, no inglês.
Enquanto vamos pensar lá, a violeta é hard do inglês, dura, tá? Então, entendendo como são as coisas. Ambas as caixas estavam entrando, melhor, estava tendo essa questão de debaixo do plástico, uma era plástico, outra acetato, está juntando água, condensando. Por que estava condensando? Porque estava atravessando. Se o momento estava quente, ela ia esquentar demais dentro da caixa. A abelha ia ter dificuldade para manter sua temperatura a 30 graus Celsius. Se estava frio, o que estava acontecendo? O tempo estava frio, a temperatura chegou até os 19, 18 graus à noite, graus Celsius. O que acontecia? Passava, essa friagem passava para dentro da caixa e ali, por conta da temperatura estar de 30 graus, essa diferença de 10 graus Celsius fazia com que a água condensasse. Quando é que a condensação ocorre? Ocorre quando tem uma diferença de meios de temperatura. A condensação acontece justamente assim. O que acontece com o vapor d'água que sobe, chega a uma certa altitude? Lá vai acontecer a condensação. Depois pode precipitar naquele local ou não. Semelhante ao que está acontecendo lá dentro das caixas da abelha. As caixas não têm vedação, isso eu garanto. Não é porque... Aí o outro vem com a teoria mais... eu diria mais estranha possível. Dizendo que é porque a abelha está carregando muito néctar. E aí esse néctar ela está, vamos pensar, desumidificando, retirando, fazendo mel, preparando o mel. E nesse caso vai sobrar uma água que a água vai condensar. Não, só condensa, a condensação só ocorre quando tem diferença de um meio para outro. Só dessa maneira. Vamos imaginar que eu estou com minha mão aqui. Aqui está uma temperatura, vamos pensar a temperatura de 30 graus Celsius. E aqui está a temperatura de 10 graus Celsius. Como elas estão tocando, o material que chegar aqui, vapor, água, por exemplo, no caso água, vai condensar. Vai condensar por essa diferença. Aqui tem 30 graus Celsius, mas aqui tem 10 graus. Então, uma coisa, no caso o plástico, acetato, pode ser outro material, pode ser uma placa metálica. O próprio ar lá em cima, em determinada altitude, há esse processo. Aí quando eu digo que a abelha não é peixe, peixe é total, apesar de todos pertencer ao reino animalia, ele já pertence a filos diferentes. Enquanto os peixes são vertebrados, as abelhas são invertebradas. Quando vai para outros taxos, por exemplo, os peixes estão dentro de quê? De um tipo de classe. Quais são as classes? A classe do peixe, peixes. Qual é a classe de abelha? Insecta. No caso, aí vai ordem. Peixe tem só duas ordens. Os peixes nós temos atuais em todo o planeta. Os condritos são os peixes cartilaginosos, tubarões, arraias e cação. Tem outros, mas fico com esses. E, no caso, quais são a ordem de abelha? A abelha pertence, está lá dentro da classe insecta, pertence à ordem Hymenoptera. Ou seja, são um bicho bem distinto. Aí o cara quer que a abelha fique lá, uma caixa cheia d'água. Por que a caixa encheu d'água? Por conta que você não soube fazer a coisa certa. Porque na natureza, mas a abelha que está no solo é outro comportamento. A abelha que está lá no subsolo, essa abelha lá dentro, quando você chega uma certa camada, superfície, a temperatura fica controlada lá dentro. Nem altera, nem diminui. Ela tem é a biologia do animal. Ela passou por milhões de anos de evolução para poder chegar àquela situação, se encontrar ali. A abelha que está dentro de um cupim, as cupiras, elas também passaram por milhões de anos. Inclusive a própria cupira, para atravessar, que tem aqui no sertão, na caatinga seca, para atravessar um período de seca, o que ela faz? Vários potes, ela armazena água, mesmo dentro do cupim. E ela tem um detalhe da cupira, ainda tem uma questão. Por conta do cupim, que o cupim também é um inseto, mas da ordem Hymenoptera, igual às formigas, às vespas, pertence a esse mesmo grupo das abelhas, em termos de ordem, nesse taxo. O que vai acontecer com o caso da cupira? Quando os cupim morrem, o que acontece? A cupira morre. Por quê? Porque ela perde esse equilíbrio térmico. Porque o cupim ele tem ali vários materiais e está toda hora construindo aquele material e só fica em cupim de barro. Cupira só tem cupim de barro. Outras abelhas podem arranchar. E as duas abelhas, que é um negócio assim fantástico, caberia até o pessoal aí da parte de física, da engenharia, vamos pensar, da parte de termologia, termodinâmica talvez, mas termologia mesmo, não termodinâmica. Termologia, estudar o caso
Vamos pensar, já está aí a acreana, que faz uma estrutura lá, tem uma semelhança, mistura de cera e tudo, e ela consegue sobreviver na natureza com alterações de temperatura ambiental, e elas ficam muito bem. O caso do arapuá, a Trigona spinneps. Essas duas abelhas são as que constroem seus ninhos. O caso das vespas, só lembrando que as vespas também não ficam muito tempo, as vespas são migratórias, porque elas são bem diferentes das abelhas, tá? Não são abelhas, não confundir enxu com... Eu até no sábado estava vendo, no sábado uma pessoa falando que enxu era uma abelha brasileira que ferroava. Eu fiquei calado, né? Porque eu não ia entrar em detalhe, fazer explicações. E estão entendendo que a abelha não é peixe, o peixe é quem vive na água. Aí o peixe você também não pode criar nenhuma caixa. Talvez daqui a pouco tenha gente aí, algum piscicultor, não sei, né? Daí da área de aquicultura, querendo criar peixe em caixa seca, né? Como criar abelha. Não, é diferente. O peixe vive lá em tanques de rede, vive na natureza, em lagos, e você pode criar em tanques de rede, pode criar em tanques escavados, tanque de alvenaria, pode criar num sistema lá de caixa, pode fazer aquaponia. A aquaponia é criar peixe consórcio com plantas. Eu fico assim, abestalhado como o pessoal está insistindo. Eu tenho aqui cento e tantas abelhas, 160, 170 abelhas caixa, e não acontece isso. Não acontece, não tem. Em período nenhum do ano, aqui faz frio, agora nesse período de maio para cá, fez um certo frio, tem feito um certo frio à noite, teve outro dia ali que várias coisas, elas amanheceram toda coberta ali de uma quantidade de água, porque principalmente estruturas metálicas e tudo ao relento. As abelhas não têm água, minhas abelhas nunca juntam água. Por que nunca juntam água? Porque eu tenho esse cuidado. Agora, se tiver cuidado, começa logo a umidade. Você começa a ver os potes mudando de cor, você começa a ver o lastro da caixa cheio de água. Então, gente, são as coisas assim. Então, a gente mostra como as pessoas são tão limitadas em termos de conhecimento, e elas apelam para isso e ainda faz discurso. E o perigo disso, porque isso manda em grupos, em zap da vida, não tem mais limite. Você publicou, caiu na rede, foi embora. A outra coisa é que em blogueiros grandes, aí o cara fica falando, mas fulano de tal disse isso, fulano de tal, não importa, eu não sei nem o nível de instrução da criatura lá, mas isso é básico. Isso é básico. Você nunca encontrou, eu mesmo tenho abelha na natureza, agora tem exceção, tem as abelhas são diferentes. Por exemplo, as guaraipas, ela mantém uma certa umidade lá dentro de um caule, vamos pensar que ela tem um caule lá de 50 centímetros, na base lá, um caule está na vertical, entenda, a estrutura cilíndrica, lá na base tem uma umidade. É o caso da mambucão, também ela tem uma umidade lá embaixo. Eu ouvi falar que a plebeia gloriana, não sei se é o caso dessa abelha, ela também mantém uma certa umidade, acumula material lá no fundo do oco, ela está aqui como fundo do oco. Então, nunca vi essa abelha, se vi não lembro, mas esse é o fato. Então, gente, tem essas coisas que eu fico impressionado, e como de serviço, e como isso se propaga, e como isso ganha o mundo. Isso sai assim, não tem mais limite. Estranho isso mesmo. Então a gente encerra por aqui, eu acho que e falei o que é a realidade. Tua abelha está com água, é porque você não está tendo cuidado com a sua caixa, é porque você não conhece que você está indo na onda dos outros. Comportamento de rebanho. Simples assim.